Em artigos sobre a história dos eletrônicos em geral, a máquina norte-americana gigante conhecida como Electronic Numerical Integrator and Computer, ou seja, ENIAC, é normalmente creditada como o pai dos computadores, pois pertence a uma geração pioneira desses dispositivos. Esse fato pode até ser considerado verdadeiro, mas seria mais justo dizer que ele tem a guarda compartilhada desse título com um outro aparelho, que era chamado de Colossus. A máquina ocupava uma sala inteira, sendo formada por várias peças aposentadas há décadas, e nem mesmo contavam com recursos como tela ou memória. Mas mesmo assim, o Colossus surgiu anos antes do ENIAC, em janeiro de 1944, e ele tinha a função ainda mais nobre do que fazer cálculos. A função dele era decodificar mensagens trocadas entre soldados nazistas, permitindo que os aliados antecipassem e neutralizassem os movimentos dos inimigos. Você ainda não está convencido da importância desse dinossauro dos eletrônicos? Pois eu vou te contar um pouquinho mais sobre o Colossus, o primeiro computador eletrônico e digital do mundo totalmente programável. A história toda do Colossus envolve muita espionagem e muita tensão durante a Segunda Guerra Mundial. Para compreender a necessidade de criar uma máquina como o Colossus, é preciso primeiro entender o contexto histórico da época, ou seja, temos que voltar para 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Fora o sistema de ataque Blitzkrieg e as pistolas Luger, o exército alemão nazista contava com outra arma temida: a máquina de Lorenz, um codificador de mensagens que permitia a criação de recados criptografados, que eram transmitidos via rádio em códigos diferentes dos tradicionais códigos Morse. Isso ocorria entre um posto militar até um acampamento avançado, por exemplo, ou até Hitler e seus generais, que eram de maior confiança. Por conta dessa técnica, as mensagens enviadas pela Lorenz demoravam cerca de 6 semanas para serem decodificadas pela aliança entre Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, o que era um esforço inútil, pois as tropas inimigas já estavam em outro lugar, com outros planos depois de passado tanto tempo. Era preciso inventar um aparelho ainda mais moderno, potente e inteligente que o alemão, e nascia aí um dos centros de inteligência mais importantes da Segunda Guerra Mundial, e dentro deste centro de inteligência estava o Colossus. Assim como Super Amigos tem a Sala da Justiça e James Bond abriga-se na sala do M6, a Inglaterra da vida real possuía um local secreto que reunia alguns dos seus melhores homens. Nesse caso, esses homens eram cientistas e pesquisavam novos recursos para a computação, que ainda dava seus primeiros passos naquela época. Nós estamos falando de Bletchley Park, uma mansão no distrito de Milton Keynes, 80 km ao noroeste de Londres. Lá funcionava a Government Code and Cipher School, uma divisão especializada em decodificação na Segunda Guerra Mundial. Quem aprovou essa iniciativa foi ninguém menos que o primeiro-ministro Winston Churchill. Ele forneceu recursos econômicos ilimitados para o local, além de recrutamento dos melhores engenheiros de todas as áreas. Um deles era o famoso Alan Turing, que ajudou no processo de criação do Colossus, assim como Tommy Flowers, Bill Touch e Max Newman. Fora eles, ainda haviam cientistas poloneses que construíam o Bomb, um decodificador mecânico, e eles forneciam ainda mais projetos e dados para ajudar os ingleses. Com o mecanismo antecessor ao Colossus, foi possível confirmar, por exemplo, que as tropas do Hitler realmente acreditavam que o desembarque do dia D seria em um território diferente da Normandia, o que aumentou a confiança do exército para a operação mais decisiva da história da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o local tornou-se irrelevante e foi desativado, sendo posteriormente transformado em um museu de história da computação. Os funcionários também dispensados espalharam-se por universidades dos Estados Unidos e Europa e acabaram em projetos como o do ENIAC e outros projetos pioneiros na área de computação. Agora eu vou explicar como funcionava a codificação dos alemães na Segunda Guerra. A máquina de Lorenz utilizava uma fita de papel que recebia uma sequência de furos, que é, por assim dizer, a versão visual de códigos de informática. Ela utilizava um sistema duplo de criptografia. Primeiro a mensagem virava uma sequência de caracteres desconhecidos, nada de letras comuns. Em seguida, ela era novamente codificada, embaralhada e em uma sequência pseudo-aleatória que só então era transmitida via sinais de rádio por um telégrafo. O problema é que o codificador alemão funcionava a partir da rotação de 12 rodas mecânicas, o que gerava uma completa aleatoriedade. Ou seja, tratava-se de um projeto de criptografia complicado, mas mecânico e com chances limitadas e não tão aleatórias. Notar o padrão das sequências e depois o padrão do código era bem difícil, mas não era totalmente impossível. Após descobrir o funcionamento da Lorenz, os cientistas só precisavam construir uma máquina que fizesse o processo de engenharia reversa, ou seja, que ela conseguisse fazer a decodificação de uma forma mais rápida que a manual. Agora é a hora de falar do computador Colossus em si. Basicamente, o Colossus era uma máquina formada por 8 grandes gabinetes de 2,30 metros de altura, divididas em 2 seções de 5,5 metros de comprimento cada. Separadamente a isso, há um leitor com espaço para 2 fitas contendo o sinal de rádio impresso em papel. Na primeira delas estava a mensagem a ser traduzida.
E na segunda fita, havia uma repetição da sequência pseudo-aleatória de codificação que era aplicada à mensagem. Cada vez que ambas as fitas eram totalmente lidas, a segunda era movida levemente, para que os códigos fossem aplicados com pequenas alterações. Cada teste recebia uma pontuação de acerto, e a rodada com melhor desempenho era verificada pelos engenheiros para ver o que estava dito ali. Em um dos gabinetes do Colossus ficava um painel de controle, em que o algoritmo contendo a sequência pseudo-aleatória era configurado de forma manual. O Colossus não possuía programas instalados, portanto era necessário acertar os pinos e alavancas dele a cada operação que era feita. A leitura das fitas era feita a 48 km por hora por sensores fotoelétricos, e o primeiro modelo tinha incríveis 5.000 caracteres por segundo de leitura. Por fim, um painel de luzes e uma impressora mostravam os resultados obtidos. Ao contrário das máquinas anteriores, em vez de 6 semanas, o Colossus reduzia o tempo de trabalho para 6 horas. Mas apesar de ser muito mais eficiente, o Colossus não era dotado de uma memória para armazenar os dados obtidos. Para eliminar o problema de falta de memória, 2.400 válvulas eletrônicas com fios quentes no centro funcionavam como um contador de pontuação obtida pelo Colossus, avisando o próprio sistema se o algoritmo já tinha sido calculado ou não. Por conta de ter tantas válvulas, o Colossus raramente era desligado. A quantidade de calor gerada no momento da ativação da máquina podia fritar todos os circuitos e estourar todas as válvulas, então raramente eles ligavam ou desligavam o aparelho. Por esses motivos, o computador passava meses inteiro ligado, e quando tinha que ser reiniciado, o processo era feito da forma mais lenta possível. No total, foram produzidas 10 unidades do Colossus. Todas elas foram desmontadas total ou parcialmente após o fim da Segunda Guerra, já que o projeto era ultra secreto e assim ele permaneceu por mais de 3 décadas. A reconstrução do Colossus para exibição e estudo foi possível apenas 50 anos depois, graças a um projeto que criou réplicas com partes de terminais telefônicos usados. Apesar de não existir mais na sua forma original, o Colossus com certeza ocupa seu lugar, que é especial no Hall da Fama dos computadores dos bravos combatentes da Segunda Guerra Mundial. E é isso aí, tô encerrando o vídeo agora. Se você gostou, dá um like aí pra nós, pra fortalecer o canal. Se você gostou bastante, inscreva-se e assista os vídeos do canal. Não se esqueça de compartilhar e se você tiver algum comentário, faz aí embaixo pra gente. Vou encerrar o vídeo agora, agradeço muito de você assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de fazer. Um grande abraço para todos e fui! Em artigos sobre a história dos eletrônicos em geral, mas mesmo assim o Colossus surgiu antes e James Bond abriga-se na sede do MI6 na Inglaterra. A máquina de Lorenz, um codificador de mensagens que preferia... Fora o sistema de Fora o sistema de ataque... Deixa eu me acertar aqui, peraí.